Como que uma Câmara de Arbitragem Libertária veria a questão do aborto? Já vou entrar com os dois pés no peito, se você me permite, o Bruno. Claro, manda bala. Vamos lá. Se nós defendemos o princípio da não agressão e se você não consegue, se não cabe a nós definir o que é a vida, como a gente poderia delimitar a questão do aborto? Eu vou entrar com os dois pés no peito, por favor. Vamos lá. Tá. Eu não... Tá falando mais da área jurídica, então eu já vou colocar aqui, simplesmente colocar, ó, tá aqui a filosofia, vou passar para adiante. A primeira coisa que eu pego e considero sobre o aborto, o momento de ter um indivíduo formado no momento da concepção, quando formou o zigoto. E o pessoal pode reclamar. Então primeiro ponto que nós concordamos efetivamente. Se a gente não pode dizer se é quando ele passa pela vagina, se é um mês antes, se é 2 meses antes, se não existe nada que defina realmente, é na concepção do que é o ser humano. Juntou. Não, eu digo que já é ali, porque aquele ser, ele vai, tipo, tu vai dizer, mas ele só desenvolve um sistema cerebral em tanto tempo, ele só vai ser consciente em tanto tempo. Não importa, o processo começou naquele momento, e se tu pegar e cancelar o processo, seria como se estivesse agredindo ele no futuro. Tu tá criando uma externalidade. Então, esse que é o ponto principal que eu vejo. Então, é como eu digo, aborto é sempre antiético. Aí tu tem que considerar, eu já fiz um vídeo chamado Aborto, Crime e Castigo, que eu lidei com o seguinte: o que acontece se tu teve um estupro de uma menor de idade e isso daí criou uma situação onde que a menor de idade está com risco de morrer, né? Eu chamo de risco de vida, que eu falo errado, mas é risco de morte, né? Ela não... Mas o ponto que seria esse, tipo, como é que faz? E foi aquele exemplo da guriazinha de 10 anos que foi estuprada por um familiar e deu essa treta. Tipo, uma questão triste, essas coisas, eu até não gosto muito desses temas, né, mas eu falei, pô, isso aqui é uma notícia boa para tratar. E o ponto que eu digo é o seguinte: tem certos casos que tu pode pegar e considerar que a defesa da pessoa exclui a punibilidade do ato, que seria um mecanismo dentro do stop, que é o quê? Aquela pessoa, ela foi colocada naquele set de condições e, ao se defender, apesar de ela estar fazendo uma coisa antiética, ela não pode ser punida. E também não pode ser impedida de se defender, porque se tu tentar impedir, tu vai estar violando o direito dela. Daí o pessoal fala, então agora o aborto é ético. Não. O problema é que quem gerou todas as condições é que agora pode ser punido. Daí eu peguei e falei, tipo, de uma forma mais coloquial, que seria como se fosse uma transferência da punibilidade. Na verdade, não é simplesmente eu suspendo aqui e eu levanto aqui. É só isso. Né? Mas, de qualquer forma, você foi num estudo de caso, você foi para um lugar onde as dúvidas com relação aos fatos, até porque é uma menina de 10 anos, estuprada por um familiar, assim, fica assim, eu já nem saberia como opinar. Pronto, já. Agora, a pergunta que eu te faço é diferente. Mesmo que a gente concorde que o aborto seria ataque a um indivíduo, a um ser humano, seria ferir o PNA, em princípio, mas não estou dizendo que houve aborto nem nada, uma mulher dos seus 30 anos, madura, sabe o que está fazendo, vai na noitada, toma uma cerveja, transa com um cara que ela conheceu na noite, transou com 3 e ficou grávida. E não passou 2 meses, descobre que está grávida. Né? Que é isso que as feministas ficam todas louquinhas para querer discutir esse assunto, então vamos discutir no campo delas. Essa mulher não tem o direito, efetivamente, na minha concepção, de abortar. Mas eu tenho um problema com relação a isso, que eu nunca consigo me resolver. Como ela pode dizer, não, eu posso não abortar. E assim que eu vou partir para o primeiro ponto de inflexão, depois eu quero voltar para o período de gravidez. Vamos supor que dentro de uma câmara arbitral você diz, não, você vai ser obrigada, porque você não pode matar o feto que está dentro de você, aquele invólucro dele que pertence a ele, e você não pode atentar contra a vida dele. A partir do momento que a criança nasce, ela não está mais com a mãe. Essa mulher tem obrigação de cuidar do feto? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de saber dos bebê, no caso. Sim, tem. Essa obrigação é que a gente está conversando sobre o PNA, tu está falando do PNA, mas é que eu digo assim, o PNA é muito limitado para essas questões indisponíveis, né? E por isso que eu gosto da ética argumentativa, tipo,
por isso que ela está certa, primeiro que ela cobre isso daí claramente, por isso que eu gosto muito de usar a fundamentação dela junto com o Stoppel, porque eu vejo que resolve tudo, sabe? Tipo, o que mata 99% dos germes e bactérias, digamos assim. Então, o que seria o caso? No momento que tu pega e demonstra esse caso aí da mulher que teve um filho voluntariamente, e tipo, ela talvez não desejasse fazer isso, mas todas as ações delas internalizaram o risco de ter um filho, tipo, fazer sexo sem preservativo, não sei o quê, múltiplos parceiros, ela fez, tipo, ela saiu da chuva sabendo que tinha chance de chover, você saiu no tempo sabendo que tinha chance de chover e não levou um guarda-chuva, daí agora ela tá reclamando que tá molhada, tipo, por favor, né? Tu internalizou todas as condições de tu acabar nesse estágio. E agora tu quer pegar e não sofrer as consequências disso? Isso é um absurdo. Daí, o ponto que tu perguntou é do dever. O dever, ela internaliza esse dever que ela não pode negar pelas ações prévias dela. E isso é colocar tudo dentro do Stoppel. Mas aí, eu te faço a seguinte pergunta. Você não está colocando no papel de poder centralizador dizer até quando te leva esse dever? Porque a pessoa vai dizer o seguinte, opa, é aquele velho ditado, quem embalou Mateus, né, quem pariu Mateus, que o crie. Então você não cria para você, e até quando vai o dever da mãe cuidar do filho? O moleque vai falar assim, eu não queria ter nascido. Você me botou no mundo, você vai cuidar de mim até os 50 anos. Não seria até a questão que tu tenha... Eu até ouço esse termo, mas só que o pessoal pode acabar confundindo com um termo estatal, mas eu não estou querendo usar o estatal em si. Mas seria, tipo, responsabilidade civil, a pessoa ser capaz e tudo mais, né? E o segundo ponto que tu pode considerar é simplesmente o seguinte, tu não quer cuidar? Tem gente que quer cuidar, existe adoção. Não sei, existe adoção. Eu tô querendo trazer a questão teórica, só como eu sempre gosto, a questão do aborto, para mim, ela é muito bem resolvida para mim. Mas eu acho que antes da questão do aborto, existe uma questão da família e da propriedade que as pessoas não querem debater. Porque a questão toda é a seguinte, uma vez parido o bebê, ela fala, eu não quero cuidar. Então nós vamos criar um Estado e vai dizer, você tem que cuidar. Mas tem que cuidar até quando? Não seria criar um Estado. Não, o nosso Estado. Mas a gente passa a ser o Estado. Se a gente está mandando em alguém, a gente se torna o perseguidor daquela pessoa, dos direitos dela de tomar suas decisões, de ser livre. Então, mas, não, é porque é o seguinte, eu vou te dar uma pergunta. Se eu pegar e mandar, sei lá, vamos supor que a gente está no Capistão e eu mando os Mandalorianos lá te pegar porque tu violou um contrato. Né? Eu estou sendo Estado contra ti? Não estou dizendo te pegar no sentido de te matar, mas só ir lá e te fazer uma cobrança. Eu estou sendo Estado? Não, Estado. Você não está sendo, mas a questão não é essa. A questão é uma série de deveres internalizados. Então, eu fiquei em débito com alguém. Com relação à cobrança pecuniária, eu fui lá, roubei alguém. Fui lá, subi numa árvore, roubei todas as maçãs dela. Enquanto eu não pagar o valor para todas essas maçãs, eu sou propriedade dessa pessoa. Né? Não, a gente vai discutir isso. Não, se tu considera isso, tu tem que considerar que o direito de propriedade é alienável. Não, tipo... Não, mas então, mas e aí? Eu resolvo não pagar essa pessoa. Não, é que o ponto que ocorre não é que tu perde teus direitos e tudo mais, é que simplesmente as pessoas podem te fazer seguir aquele dever. E como aquela pessoa, no caso, que se tu não seguir o dever, teria um risco de morrer, né, por negligência, tu tu responde sobre isso. Esse que é o ponto. Então não é que a gente está violando os seus direitos, dizem que a gente só está falando que tu tem que cumprir os seus deveres. É só isso. Não, mas aí a moça começa a criar a criança e você vai dizer assim, tá, aí ela tem 6 anos, ela já sabe buscar comida na coisa, mas e aí? Não, você tem que cuidar. Essas considerações são bem complicadas de ser feitas, mas isso daí é caso a caso. Não quer dizer que não tem solução, é simplesmente complexo, mas não é uma coisa tipo... eu sei que tu não tá fazendo esse argumento, mas seria assim, tipo, eu não sei resolver esse caso aqui específico agora, mas, sei lá, talvez saberia quando aparecer. Então está justificado aparecer um Estado. Não, simplesmente... Não estou dizendo que é o teu ponto. O meu posicionamento está muito mais longe do Estado do que, na minha opinião, de vocês. O meu posicionamento é justamente sobre essa questão da propriedade. Porque se você imputa a alguém a responsabilidade de criá-lo, e você olha de uma maneira muito superficial para esse problema,
Você coloca a questão de você dizer o seguinte: o cara está com 16 anos e não quer trabalhar, quer comer a comida da casa dos pais, por que você vai obrigá-lo a trabalhar ou estudar? Poderia pegar, os pais pegarem e simplesmente argumentar: olha, ele já é um maior capaz, né? Ele simplesmente não faz porque não quer. Então daí não é um problema. Uma regra baseada em idade ou alguma coisa desse tipo, né? Porque não tem porque, se tu for fazer isso, é completamente arbitrário, mas não quer dizer que é o seguinte, não tem a gente não escreveu aqui 18 anos, né? ou sei lá, tem barba, agora é maior de idade, alguma coisa assim. Não, a gente não precisa disso, a gente pode pegar e, sei lá, vamos supor, uma avaliação psicológica, né? Alguma coisa desse gênero. Só porque a gente não tem uma forma universal, que é tipo, um tamanho serve para todos, não quer dizer que o problema não tem resolução. É tipo, tu bateu o teu carro, tu bateu no carro do Bruno, quanto tem que pagar para ele? O carro do Bruno. Depende do carro, então. Sim, depende. Ou só o caixote. Depende da pessoa. É realmente isso. Casos específicos são coisas pontuais. A gente não pode ficar também debatendo regra universal para tudo. Eu concordo. O que eu posso te dizer é o seguinte: tu não pode pegar e fazer com que essa negligência afete o vulnerável. Só que uma vez que tu consegue demonstrar que não é mais vulnerável, tu consegue ainda demonstrar que tu cumpriu todos os seus deveres. Então tu não tem mais negligência. Então tu começa a gerar esse negócio. Você não pode educar seu filho usando da força. Então, usando da força, para que ele. Usando da força, dando uns tapas quando ele precisa apanhar. Isso. Claro, vamos supor, teu filho vai enfiar, sei lá, um garfo na tomada e tu dá um empurrão no guri e machuca ele. Isso tu pode, porque tu tá previndo dano maior. Não, tu não pode pegar e estudar e você chega sentada nela. Apanhei muito na minha vida. Se eu não tivesse apanhado, eu não estava aqui hoje, com certeza. Ou estaria fumando maconha em algum canto da cidade, fudido. As revelações do Rodrigo, não. Não, cara. Mas assim, é o que eu falo. A educação é na base da sentada. E funcionava muito bem na minha época. Eu não sei se está funcionando hoje. Não sei eu também aprendi assim. O detalhe que eu vejo é a seguinte forma. O momento que o pai necessita de usar de violência física para fazer a criança obedecer, ele já demonstrou que ele não consegue utilizar do convencimento. E daí, se o cara não consegue usar do convencimento, a gente tem um problema que, tipo, se ele não consegue convencer uma pessoa, como é que essa pessoa vai pegar e lidar com outras coisas? Né? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.